somos gratos porque acordamos, ó Deus, com saúde, e nós te louvamos porque o Senhor cuidou, Deus, da nossa noite de sono. O Senhor tem cuidado de nós e nós te louvamos e nós te bendizemos. Nesse momento, ó Deus, entrego ao Senhor a vida do Anderson, que irá compartilhar conosco, ó Deus, a mensagem. Peço a Deus que o Senhor abençoe grandemente, supra, ó Deus, todas as suas necessidades. E nesse momento o Senhor use, ó Deus, grandemente como instrumento em suas mãos. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito a nós. E também prepare, Senhor, os nossos corações para que possamos recebê-la, ó Deus, a sua palavra com alegria e que possamos, ó Deus, também colocar em prática em nossas vidas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode abrir, Anderson, seu microfone, tá? Achei que ela ia me boicotar também, tirar meu som e não botar mais. Queridos, é uma alegria novamente estar com vocês. Se vocês ouvirem um barulho assim, como se fosse uma criança brincando, é uma gata, que eu tô querendo jogar ela aqui do 8º andar. Ela descobriu um saco da loja americana, ela está aqui, ó, fazendo uma algazarra. Por que não vai dormir nessa hora, né? Tudo bem. Mas, aí, ó, tá ouvindo, né? Eu vou ter que prender ela em algum lugar aqui, porque ela tava tão quietinha. Mas, essa semana, quando o Renan pediu que eu falasse, eu estava planejando algo bem... já tinha pensado em falar para vocês de uma coisa. Só que eu pensei na continuação do que a gente estava falando, né? E um versículo que sempre vem à minha mente quando eu penso ultimamente sobre o que a gente tem vivido é Lucas 19, a partir do versículo 37, mas especificamente o versículo 40, quando Jesus vira para os fariseus e diz o seguinte: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Em algumas versões fala clamarão. E o título do que eu quero falar para a gente hoje, porque quando a gente fala para outros, a gente fala mais para a gente, né? A gente fala primeiro com a gente e o Senhor fala primeiro totalmente com a gente e a gente, quando tem a oportunidade, a gente fala para os outros, né? O título do que a gente vai falar fala o seguinte: será que estamos fazendo isso certo? Será que estamos fazendo isso certo? E eu pergunto para vocês, um versículo, quando eu me converti, tem gente boa de matemática, deixa eu olhar a fotinha de todo mundo aqui, tá todo mundo me olhando, tem gente boa de matemática aí, não vai ficar fazendo continhas, por favor, tá? Mas na década de 80, na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro, eu e minha família, nós fomos para a igreja, né? E o Senhor falou no nosso coração na década de 80, lá, né? E era engraçado naquela época, porque assim que fomos todos para a igreja, minha tia foi à loja evangélica e comprou um kit batista. Era uma Bíblia que vinha com um cantor cristão atrás, de música, tá? Não era de letra, não sei por que ela me deu aquele negócio, Bíblia pequena. E a primeira coisa que eu aprendi, eu não sei se você tem uma memória boa sobre o que você cantou quando você era bem criancinha, mas o primeiro cântico que eu aprendi na igreja e eu vou pedir desculpa para vocês, de vez em quando eu vou ficar de lado, de costas, sei lá, porque eu não consegui uma posição aqui que eu conseguisse fazer tudo, né? Tacar água na gata, cantar, falar, tocar. Era assim, quer ver, ó?
era assim, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Não era assim? Quem conhece aí, quem é dessa época, tem gente aí que não é dessa época, mas já cantou isso há pouco tempo atrás. E o que me chamou a atenção quando eu lembrei disso, não é nostalgia não, é que a primeira música que eu aprendi era um texto bíblico. A gente não esquece. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Você pode esquecer o texto e esquecer inclusive do endereço, mas você sabe o que você está cantando, né? E aí, o tempo foi passando. E aí, você fazendo uma viagem musical, uma viagem temporal sobre essas músicas, ainda dentro da década de 80, nós tínhamos alguns cânticos que a gente cantava com muita frequência, né? Muita frequência. Eu não sei se vocês são dessa época também, em que esses cânticos não podiam ser cantados dentro do templo. Eles podiam ser cantados na sala da mocidade, dos jovens, né? Não podia ser cantado dentro do templo porque não era sacro, né? Não era uma coisa hino, não era hino. Estava até conversando com a Débora essa semana sobre o piano, né? O piano era um instrumento de bar, né? De salão, né? E o órgão era o instrumento da igreja. Então, o piano foi um instrumento proibido na igreja há muito tempo porque era um instrumento mundano, né? E o órgão, que era o instrumento litúrgico, né? Que Deus falava, né? Então, você ouvia um negócio assim. Falando, era o órgão. Mas se você fizesse a mesma coisa com isso aqui, assim, ó. Aí não era, não. Depois apareceu isso com violão, guitarra, bateria. Uma vez um pastor falou assim, com uma banda, vocês têm esse atabaque, esse negócio de macumba aí? Aí o rapaz falou, faz parte do nosso instrumental. Ele falou, não, na minha igreja não é instrumento de macumba. Ele falou, pastor... E o rapaz era bem tinhoso. Aí falou assim, ou vai tudo ou não vai nada. Aí o pastor, o que o pastor falou? Não vai nada, né? Você fala um negócio desse para um pastor daquela época, você vai ouvir um vai nada, né? E aí, você tinha uma outra música que ela era junta com outra. A gente cantava um trechinho e depois a gente cantava ela, né? Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E isso aí, década de 80 ainda, finalzinho da década de 80, 1987, 88, 89, eu não era nascido, né? Eu só fiz um estudo histórico desse período, né? Como historiador, eu fiz uma análise histórica. E aí você vai perguntar, Anderson, o que isso tem a ver com o que você quer falar? Queridos, passando mais um pouquinho,
você cantou muito na igreja. Cantou bastante essa, ó. Tenho certeza, ainda da década de 80, hein? Tem alguém aqui que não é da década, que na década, além da Débora, né? Que Débora não tava lá, né? Alguém aí, Débora e a outra Débora, na década de 80 não tava cantando não, né? Então vamos lá. Mas essa aqui você canta, porque você canta até hoje, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E a gente nunca sabia aonde que fluía o louvor, o amor, ou ministrava o louvor. Era uma confusão, né? E a gente sempre ministrava o negócio errado e cantava. Vocês devem estar estranhando, né? Que eu tô com roupinha de crente aqui assim, né? Até as minhas roupas estranharam hoje quando eu falei assim, vamos sair! Aí meu paletó falou, eu vou junto. Eu falei assim, vou levar no carro. Vai que o pastor da igreja que eu vou falar. Falei que tem que ter paletó, né? Eu já fui igreja assim, né? Tem que o paletó que fala. Mas eu não tô igual os executivos que estão aí fazendo home office, que só arrumam daqui para baixo, daqui para cima, né? Hoje até sapato eu limpei. Né? Meu sapato falou, ué, a gente vai passear? Falei, olha, eu não sei se é passear não, mas a gente vai à igreja, né? Mas tem tanto tempo que ele não vai à igreja que até a igreja ele tá gostando de ir. E depois, e a gente fica pensando assim, são canções que estão ainda falam ainda, né? Você deve estar falando assim, meu Deus, aonde esse menino achou esses negócios, né? Claro que é só como é uma pesquisa histórica, né? Eu não vivi isso, né? Porque eu não sou dessa época. Eu peguei de um livro que eu achei na Pips. Tava lá dando sopa de partitura. Aí eu perguntei, tem dono? Perguntei de novo. Isso aqui é de alguém? Isso aqui é útil para alguém? Ninguém respondeu nada. Aí eu falei, olha, não tô roubando não, hein? Isso aqui é furto qualificado, que a gente avisa, né, que vai furtar, e toda hora avisa, ó, tá comigo, se por uma acaso for de alguém, é um negócio antigo aqui, ó, não sei se vocês lembram disso, ó, é grosso, tem uma penca de cântico aqui. Então, o que está aqui são coisas que a Pibes já cantou ou canta, né? Então, tinha um outro que esse aí era mais animadinho. Esse não podia cantar na igreja não, porque precisava de bateria e não podia ter bateria, né? Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me
percebeu como crente é diferenciado, que até no cântico, que não era o hino, a gente aprendia palavras novas, que o céu toldava. Se você for cantar isso hoje, o povo, os adolescentes e jovens vão rir, porque eles não vão saber o que o céu tolda, o sol tolda, né? Eu garanto que tem gente aí pensando assim, que o céu toldar? Eu cantava outra coisa, né? Sabe esses cânticos que a gente botava umas palavras esquisitas no cântico, assim? Né? Eu tenho uma amiga que ela, quando era criança, tinha um hino. Ah, não, essa do hino é bem antiga, mas o filho do pastor Simvaldo, que é pastor auxiliar aqui da igreja, ele começou a chorar um dia no final do culto, e aí a família perguntou assim: Lucas, você tá chorando por quê, meu filho? Aí ele falou assim: estão falando que você vai morrer. Aí ele falou assim: quem falou que você vai morrer? Que eu vou morrer? Falou no hino que cantou que depois da morte o pastor... Aí tem uma música que depois da morte, aí depois o pastor entra no negócio, um hino do cantor cristão. Aí, não, menino, olha, é assim, assim, assim. Não adiantou, porque ele falou que a igreja inteira cantou com muita alegria, que é o mote do pastor. Depois da morte do pastor, ele ouviu isso, entendeu? Aí são coisas que são cacofonias. Agora sim, o céu toldar, lembra de toldo? De varanda, de loja, aquele negócio que a gente faz assim, tic, tic, tic. Eu que trabalhei em aviário, mercearia, mercado, adorava fazer aquilo. E a gente, quando era prático, a gente fazia... Vivia quebrando o negócio, né? Era do patrão mesmo, então não tinha problema não. Mas o toldo era que fechava, né? Do sol. Então, quando o sol toldava, é porque apagava, né? O céu também fechava. Em Apocalipse diz que o céu vai virar como um rolo, né? Lá no final dos tempos, então ele vai virar igual um toldo, assim, ó, um pergaminho. Então, fica preparado aí, ó. E igreja brasileira, ó, tô gravando aqui também, presta atenção, igreja brasileira. Em reflexões familiares essa semana e semana passada, a gente chegou a uma conclusão. A igreja do mundo não está preparada para o juízo final, porque o governo vai mandar fechar as portas e vocês vão fechar. As pessoas não vão encontrar mais acalento, cuidado e carinho, porque vocês vão obedecer o que tem que obedecer a lei? Tá, ok. Mas a igreja não vai estar preparada para o juízo final, não. Quando você precisar de alento, precisar de socorro, ó, aí você vai poder só cantar isso aqui, ó. Eu só confio no Senhor. Porque a igreja não vai estar lá, não. Mas aí, o tempo passou. O tempo das grandes comunidades. Vocês lembram aí eu sou do Rio de Janeiro, então eu sou do tempo da comunidade da Zona Sul, que abriu um monte de igreja. Aí era muito chique, né? Porque em Nova Iguaçu tem uma comunidade da Zona Sul. E Zona Sul no Rio é tipo Lago Sul, Lago Norte, Leblon, né? No Rio. Então, assim, Zona Sul é Copacabana, Ipanema, Leblon, é coisa chique. E aí você imagina, qual é a sua igreja? A pessoa falava assim, comunidade da Zona Sul. Ninguém falava que era em Nova Iguaçu, né? Ou Mesquita, ou Nilópolis, mas era a igreja. E aí as comunidades foram aumentando. Essas músicas que a gente cantou até agora, elas são frutos de um trabalho que era tido como impuro, revolucionário, comunista, que era dos Vencedores por Cristo, Grupo Elo, depois Logos, músicas que não eram hinos do cantor cristão ou do HCC, do HCC não, porque o HCC é de 91, né? Mas do hino, da hinologia sacra. E aí era um negócio, né, que tinha bateria, tinha guitarra, tinha solo de guitarra. Gente, heavy metal dentro da igreja, nessa época era muito punk, né? Mais na década de 90, tinha uma menininha que cantava, essa semana até no grupo fizeram uma injustiça com ela, né? Falaram que, você tem uma música da Aline Berro? Eu achei que a pessoa tinha errado no corretor, né? Mas ele fez de propósito, né? Falar mal da pobre coitada. Mas vocês lembram dessa aqui, ó. Livrinho de vocês, hein? Tô achando tudo.
Com certeza vocês cantam ainda hoje. Ó. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Nessa época já era uma briga se ia cantar a honra ou não, porque era muito agudo. Se cantasse no tom da Aline 3 Barros... minutos. 3 minutos? Tá. Se cantasse no tom da Aline Barros, você não ia conseguir cantar. Mas o que eu queria falar para vocês? Além de cantar isso tudo que a gente cantou hoje, né? Porque era uma manhã que eu queria fazer realmente de adoração, de louvor. Era que essas canções vêm falando às gerações. Vêm falando aos corações na salvação, né? Eu pude falar para vocês o primeiro cântico que eu lembro, né? Eu tinha 8 anos de idade. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E daí para lá não parou. Eu acho que você, se eu perguntar para você antes da gente, quando a gente voltar dos 3 minutos, se você lembra um primeiro